Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar a todos para mais uma pequena reflexão. Nós estamos refletindo, fazendo pequenas reflexões, no Evangelho de João, e nós ainda estamos no capítulo 2, versos 1 a 12, que você pode ler aí novamente na sua casa. É o texto que fala sobre o primeiro milagre de Jesus realizado ali em Caná da Galileia, numa festa de casamento, que foi o milagre da transformação da água em vinho. E hoje é a nossa última reflexão nesse texto, e eu quero considerar a fala de Maria quando ela disse para os servos: façam o que ele disser, façam o que Jesus disser. E aqui, nessa fala, nós temos uma lição prática para nós. Lição que nós extraímos não apenas dessa fala em si, mas da mensagem bíblica como um todo, especialmente a mensagem do Novo Testamento, que é a lição prática de que há algo que cabe a nós fazer, tem alguma coisa que nós precisamos fazer. Então, aí nessa ocasião, a água foi transformada em vinho, mas os servos, sob a ordem de Jesus, tiveram que fazer o que ele disse, tiveram que encher as talhas de água. E encher as talhas de água provavelmente pareceu uma loucura para aqueles servos, porque, afinal de contas, o que faltava não era água, o que faltava era o vinho. Porém, mesmo assim, eles obedeceram e fizeram o que Jesus mandou e viram aquele grande milagre. Presenciaram aquele grande milagre realizado pelo Senhor Jesus. No milagre da multiplicação dos pães e peixes, que nós também conhecemos bem, também foi assim. Os pães e os peixes foram multiplicados e alimentaram a grande multidão, mas não antes de um jovem ceder os pães e os peixes, que era o único alimento que ele tinha. E também não antes de os discípulos organizarem a multidão em grupos assentados e saírem distribuindo os alimentos. Os discípulos devem ter ficado pensando como seria aquilo. Uma multidão de mais de 5.000 pessoas, só os homens eram cerca de 5.000, E eles deveriam sair distribuindo o alimento, que a princípio era só alguns pães e alguns peixinhos, o suficiente para uma ou no máximo 2 pessoas apenas. Mas eles não questionaram e fizeram o que Jesus ordenou e presenciaram um grande milagre. E depois tiveram mais trabalho ainda, que foi o trabalho de recolher o que restou. Meus amados irmãos, eu quero trazer isso, essa lição prática para o nosso contexto, no sentido de transformação de pessoas, de salvação de pessoas, que é algo que nós buscamos, A igreja busca, a igreja almeja, todas as igrejas cristãs, evangélicas, almejam isso. Eu quero dizer para você que Jesus, ele vai salvar pessoas. Jesus vai transformar pessoas. É só ele que pode fazer isso. Porém, a nós cabe, entre aspas, encher estas pessoas com a palavra de Deus. A nós cabe fazer a nossa parte. Como? Orando, confiando, evangelizando, contribuindo. Nós, como crentes e como igreja, podemos ver grandes milagres, principalmente milagres de salvação, mas nós temos que fazer o que ele, Jesus, disse. Temos que, entre aspas, encher as talhas, temos que ceder os nossos pães e peixes, temos que sair compartilhando aquilo que um dia nos foi compartilhado, temos que fazer o que ele disse,
Temos que trabalhar com diligência e confiança e veremos o agir poderoso do Senhor. Se aqueles servos lá naquela festa de casamento tivessem simplesmente pensado assim: acabou o vinho, não temos mais o que fazer, e tivessem se assentado ou ido dormir ao invés de encher as talhas com água, como Jesus disse, não teriam presenciado aquele grande milagre. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, disse Jesus acerca dos seus discípulos, acerca de nós. Ora, o sal não pode apenas ficar guardado dentro de uma vasilha, escondido. Não. O sal tem que sair salgando e preservando. Da mesma forma, a luz não pode ficar escondida debaixo de alguma coisa. Não. A luz tem que ficar no velador, resplandecendo. Vós sois esse sal e vós sois essa luz, disse Jesus. E eles não estavam falando de alguns dentre vós, ou alguns dentre nós. Vós todos, nós todos somos esse sal e essa luz. Meus irmãos, todos os meus irmãos em Cristo, e mais especificamente a igreja da qual eu sou pastor, a Primeira Igreja Batista em Muqui, eu quero dizer que a Primeira Igreja Batista em Muqui, a igreja que começou no início do século XX e ainda vive agora, no início do século XXI, precisa despertar, precisa acordar para fazer aquilo que Jesus disse. Tudo aquilo que Jesus disse. Nós precisamos acordar, nós precisamos despertar, nós precisamos obedecer, nós precisamos fazer aquilo que Jesus, em sua palavra, nos ordenou fazer. E precisamos fazer isso com diligência e com fé. E tenho certeza que nós veremos milagres acontecerem, especialmente milagres de salvação. Bem, estamos terminando esse trecho de João. E na próxima semana nós vamos prosseguir desse mesmo capítulo, número 2, a partir do verso de número 13, considerando o zelo de Jesus. Primeiramente, o zelo de Jesus por sua igreja. Até lá, se Deus assim nos permitir. Amém.